Bem-vindos ao evento Carreiras 4.0. Eu me chamo Yasmin, sou farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas. Tenho também uma página no Instagram, o @dicas de pós-graduada, onde eu dou dicas e falo um pouco sobre o bônus e o ônus da pós-graduação, especificamente do mestrado e doutorado. É uma forma de tornar essa jornada mais produtiva, mas, acima de tudo, leve e saudável. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é lá no Instagram e seguir a minha página para continuar tendo dicas sobre esse mundo e essa jornada da pós-graduação. Hoje, aqui no evento, vamos responder a seguinte pergunta: vale a pena fazer mestrado e doutorado? Quantas vezes você já se perguntou? Seja você graduando ou um profissional já formado. Será que realmente vale a pena? Então, se você tem interesse, dúvidas sobre o assunto, não deixa de conferir essa palestra, porque hoje iremos responder essa pergunta. Primeiramente, antes de falarmos se vale ou não a pena, gostaria que você refletisse sobre algumas perguntas. Respondesse para você aí mesmo. A primeira delas é: você deseja atuar com mais propósito, foco e direcionamento? A segunda pergunta: está cansado de ver o tempo e as oportunidades passarem e as coisas continuarem sempre iguais? Quer se preparar para uma seleção de mestrado e doutorado e não sabe se vale a pena? Está na hora de evoluir profissionalmente, concorda? Então, se para todas essas perguntas sua resposta foi sim, então vem comigo que vamos desmistificar o mestrado e o doutorado e responder se vale a pena entrar nessa jornada. Muitas vezes, tomar uma decisão, principalmente em relação à especialização e à carreira profissional, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes seguimos essa jornada sozinhos, perdidos. Quantas vezes você já se perguntou se vale a pena ou não fazer mestrado e doutorado? Muitas vezes, com certeza. E as respostas? Dúvidas, muitas dúvidas. Então, eu quero que você reflita comigo também qual foi a última vez em que você pensou seriamente em prestar uma seleção de mestrado e doutorado, assumindo a responsabilidade total sobre a sua carreira profissional. É uma decisão que tem que partir de você. E eu estou aqui hoje para mostrar os desafios da pós-graduação, especificamente do mestrado e o doutorado, e te responder se vale a pena ou se não vale a pena entrar no mestrado e doutorado, com o objetivo de alavancar a sua carreira profissional. Tenho certeza que também você já se questionou. Talvez a dúvida se vale a pena ou não fazer mestrado e doutorado venha a partir dessas três perguntas. Afinal, vale a pena fazer mestrado e doutorado? Se eu fizer mestrado e doutorado, terei mais oportunidades? Posso alavancar minha carreira através do mestrado e doutorado? Você já se questionou? Vamos parar para pensar e entender essas dúvidas que muitas vezes ficam sem respostas. Primeiramente, precisamos entender o que é a pós-graduação. A pós-graduação, pelo próprio nome, já podemos dizer que é algo, né, realizado após concluir a graduação. E ela pode ser uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Quando falamos de pós-graduação lato sensu, estamos falando de especialização,
MBA, residência. E quando falamos de pós-graduação estricto sensu, estamos falando do mestrado e do doutorado. As principais diferenças entre a pós-graduação lato sensu e estricto sensu está relacionada à carga horária, à duração, o custo, a modalidade, se vai ser à distância ou presencial, o tipo de documentação e titulação. Essas são as principais diferenças entre as duas pós-graduações, tanto lato sensu como estricto sensu. Hoje nós vamos focar na pós-graduação estricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Diferentes candidatos, tipos de candidatos para o mestrado e o doutorado vão existir. Talvez você se inclua em algum desses candidatos, algum desses tipos. Você é um profissional que foi formado por instituição privada, por uma instituição EAD, por uma instituição pública, é recém-formado, é formado há mais de um ano, e busca, através do mestrado e do doutorado, uma especialização, um diferencial no seu currículo, e visa muito a parte da inserção no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, você deve ter se perguntado se vale a pena ou não fazer mestrado e doutorado para aumentar as suas chances de inserção no mercado de trabalho, principalmente após a pandemia, onde nós estamos observando uma grande quantidade de pessoas sem conseguir a inserção no mercado de trabalho. Os principais desafios de mestrado e doutorado são vários, inúmeros, e aqui eu listei alguns para debatermos sobre a questão se vale ou não a pena. Um dos principais desafios da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, é o currículo. Então, muitos profissionais e muitos graduandos desistem de prestar uma futura seleção de mestrado e doutorado por acreditarem que o seu currículo não é bom o suficiente. Mas precisamos entender que um currículo Lattes, ele precisa ser competitivo. E um currículo Lattes competitivo é aquele que você consegue descrever suas habilidades e tudo que você produziu durante essa jornada da sua vida acadêmica na graduação. Se você é um profissional que já é formado, já atua no mercado e está longe dessa carreira acadêmica e de pesquisa, mas tem a experiência do mercado profissional, seu currículo Lattes também ele pode ser tão competitivo como aquele profissional que já vinha dentro de uma realidade acadêmica e de pesquisa científica. Outro ponto importante é a linha de pesquisa, que muitas vezes, se você já é um profissional formado, você busca um upgrade na sua carreira em relação à área que você já está atuando. E muitas vezes você não consegue identificar ou encontrar uma linha de pesquisa que abranja a área da sua atuação. Então, esse é um desafio grande, é conseguir conciliar a área que você atua com a linha de pesquisa do mestrado e doutorado. Mas quando você é aluno de graduação, isso já se torna um pouco mais fácil, porque, teoricamente, você está aberto para diferentes oportunidades. Então, você vai se permitir conhecer diferentes linhas de pesquisa. Outro ponto é a criatividade. Muitos profissionais, muitos graduandos, ao prestarem uma seleção de mestrado e doutorado, têm dificuldade de serem criativos. Criativos em relação à escolha do projeto de pesquisa, o tema desse projeto de pesquisa e como elaborar esse projeto. Tem dificuldade também de que forma eles vão utilizar esse título após concluído o mestrado e doutorado. Será que eu apenas vou ter um diploma, um título de mestre e doutor e vou colocar embaixo do braço? De que forma eu posso utilizar isso ao meu favor? Então, a criatividade em diversas vertentes, que é preciso ser aplicada e treinada constantemente para que você saiba direcionar bem o seu projeto de pesquisa e também direcionar bem esse tempo que você vai passar entre o mestrado e o doutorado, focado numa carreira profissional.
Outra questão é o inglês, que muitas vezes espanta tanto os profissionais que já são formados há um bom tempo, como também aqueles que acabaram de se formar. Outro ponto é o tempo. Então, se você trabalha, se você já está atuante no mercado de trabalho, muitas vezes você não consegue, né, conciliar o mestrado e o doutorado com o seu trabalho. Muitas vezes você não pode deixar o seu trabalho para se candidatar a uma bolsa e se dedicar exclusivamente ao mestrado e doutorado. Esse também é um desafio grande, assim como a questão do dinheiro. Porque sabemos que o mestrado e o doutorado, você pode realizá-lo de uma forma que você receba uma bolsa do governo e tenha dedicação exclusiva durante o período de 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado. Mas se você já tem uma carreira profissional estabilizada, você já está inserido no mercado de trabalho, muitas vezes você não vai querer arriscar e ficar dependente de uma bolsa. Então, é muito difícil um profissional que já está inserido no mercado, ele deixar o seu trabalho, né, o seu vínculo empregatício, para se dedicar exclusivamente ao mestrado e doutorado. Outra questão é sobre o projeto de pesquisa, a escrita de artigos científicos e também a questão de falar em público. Muitas vezes, nós não somos treinados a isso durante a graduação. E muito menos quando estamos no mercado profissional, dependendo da área que você atua. Então, é desafiador para um recém-formado e um profissional formado há algum tempo entrar no mestrado e o doutorado e se deparar com um projeto de pesquisa, com artigos científicos para escrever e ainda com apresentações em público, né, através de palestras, de minicursos, de defesas, de apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e científicos. Então, esses também são desafios do mestrado e o doutorado, que muitas vezes faz com que as pessoas desistam de prestar uma seleção de mestrado e doutorado. É importante a gente responder uma pergunta que todo mundo já fez alguma vez na vida, que é se eu fizer o mestrado e o doutorado, eu terei garantia de inserção no mercado de trabalho? Bem, mestrado e doutorado não é garantia de que você vai encontrar o emprego dos seus sonhos ou que vai ser inserido no mercado com mais facilidade. Porém, o mestrado e o doutorado, para que fique bem claro para todos, não está exclusivamente voltado para a área acadêmica e de pesquisa científica. Durante o mestrado e o doutorado, dependendo de como você está administrando esse momento da sua vida, você consegue aumentar seu network, ou seja, conhecer muitas pessoas, você consegue trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, você tem durante esse período uma bagagem e um currículo que é capaz de abrir portas mais do que se você não tivesse. Porque durante esse período de 6 anos, somando o mestrado e o doutorado, você vai conhecer profissionais de diferentes áreas. Você vai conhecer instituições, você vai aumentar a sua rede. E aumentar a rede, aumentar o network, é um ponto fundamental para que você consiga sua inserção no mercado de trabalho. Outra questão é que você precisa refletir por que você está fazendo o mestrado e o doutorado. Você tem que fazer o mestrado e o doutorado pensando futuramente, após a conclusão desse mestrado e doutorado, que carreira você quer seguir? Você quer ir para a docência, você está pensando em prestar um concurso público numa universidade federal para ser professor universitário. Mas você não quer a docência, você está fazendo um mestrado e um doutorado pensando na sua carreira como pesquisador. Então, você está fazendo porque futuramente, após a conclusão do mestrado e o doutorado, você quer se inserir no mercado de pesquisa científica. Então, você quer trabalhar em institutos de pesquisa. Mas, por outro lado, você está pensando em fazer um mestrado e o doutorado
porque você já está vislumbrando um possível concurso nacional que avalia a titulação. E que a titulação, ela pontua de uma forma que você consegue se diferenciar dos outros candidatos. Ou talvez você quer fazer um mestrado e um doutorado pensando apenas no título. Aí é mais difícil. Quando você não tem um direcionamento, quando você não tem um propósito definido e que você quer fazer apenas por uma titulação, você vai ficar perdido. Então, se você pensa em trabalhar numa multinacional, se você pensa em prestar, né, em tentar uma carreira fora do país, no exterior, o mestrado e o doutorado, ele pode abrir portas, mas tudo depende de você, da forma como você vai aproveitar esse momento. Não queira passar os 6 anos da sua vida juntando o mestrado e o doutorado, levando esse momento, empurrando com a barriga, podemos dizer assim. Porque é um momento crucial na sua vida. É um momento que você vai ter que abdicar de muitas coisas, que requer um bom tempo, porque são 6 anos, como eu falei. Então, se for para você fazer por fazer, você vai se perder, você vai se frustrar. O mestrado e o doutorado, ele pode sim alavancar a sua carreira, mas ele só fará isso se durante esse período você fizer ele valer a pena, tá? Outra coisa muito importante é se eu vou chegar aqui para vocês com a minha experiência de mestrado e doutorado e dizer, tá, vale a pena fazer mestrado e doutorado, ou não, não vale a pena fazer mestrado e doutorado. Eu digo a você que vale a pena sim, se você já tem o seu propósito definido. Não quero que você pense em fazer um mestrado e doutorado porque você está sem opção. Para não perder tempo, não ficar sem emprego, eu vou fazer um mestrado e doutorado e fazer por fazer. Então, é bom você ter um planejamento. É bom você ter um propósito e um objetivo definido, porque assim você consegue aproveitar mais esse período do mestrado e doutorado. Tudo bem que sabemos que durante esse período de pandemia e, consequentemente, após a pandemia, os concursos públicos eles vão ser reduzidos. Teoricamente, a gente sabe que não vai ser abertos tantos concursos como antigamente era aberto, né? Anteriormente à pandemia. Mas o mestrado e o doutorado ele é mais do que você querer passar no concurso público, tá? No mestrado e o doutorado, ele também te dá subsídios para que você comece a pensar até em empreender. Haver uma forma de empreender na pesquisa, na ciência. Nós estamos vendo também que está aumentando, né, a visibilidade da ciência e da pesquisa durante esse período. Então, você já parou para pensar quantas portas podem abrir nesse ramo de pesquisa científica? Ou, possivelmente, em institutos de pesquisa ou empresas multinacionais, indústrias de medicamentos, indústrias de diferentes áreas de atuação. Então, pensa de que forma você seria inserido nesse mercado profissional com sua titulação de mestre e doutor. Outro ponto também é a questão de eu vou fazer um mestrado e um doutorado porque eu não consegui um emprego ou porque eu acho que seria interessante eu fazer antes de entrar no mercado de trabalho. Muitas pessoas vão ter dúvidas se vale a pena eu fazer mestrado e doutorado assim que eu concluo minha graduação ou é ideal que eu entre no mercado profissional, primeiro sinta como é que funciona e depois eu faço um mestrado e um doutorado. Tudo depende da área que você quer seguir, tá? Se você quer ter experiência no mercado primeiro, para identificar quais são as áreas que você tem interesse e escolher a sua linha de pesquisa e o mestrado e o doutorado, de acordo com a área que você atua. Então, tudo depende do que você está planejando para você, para a sua carreira. Eu digo para você que o mestrado e o doutorado ele não vale a pena para aquelas pessoas que entram de paraquedas,
sem estratégia, sem objetivo, entram sem saber realmente o porquê estão ali. É uma decisão que deve ser muito bem pensada e muito bem direcionada. Então, através do mestrado e do doutorado, você, sim, pode alavancar a sua carreira profissional, como eu falei. Mas também pode ser que seja apenas um título e mais um diploma para colocar embaixo do braço e pronto. Tá? Espero que essa segunda opção não aconteça, mas é provável se você não faz um delineamento, um planejamento e vê qual seria o benefício e o propósito de você fazer um mestrado e um doutorado. É importante que você, ao pensar sobre isso, também responda as seguintes perguntas. Por que você que está aí do outro lado quer fazer mestrado e doutorado? Você está realmente disponível para assumir esse compromisso? Preciso de um curso na minha área de formação original ou devo buscar algo novo? Sabia que o mestrado e o doutorado ele também pode ser um trampolim para que você saia um pouco daquela sua área de formação original e busque outras áreas? O mestrado e o doutorado ele também pode abrir portas nesse sentido. Por exemplo, eu sou farmacêutica, mestra e doutora em ciências farmacêuticas. Mas eu poderia fazer o meu mestrado e o doutorado, por exemplo, em engenharia de materiais, para produzir algum tipo de material hospitalar. Então, você consegue linkar muitas profissões nesse período de mestrado e doutorado. Outra questão. Você vai aplicar o conhecimento adquirido durante esse período do mestrado e doutorado? Ou a titulação? Então, são pontos importantes que vão te ajudar a se basear, delinear o seu objetivo. Então, se você está perdido, você não sabe se esse é o momento de prestar uma seleção de mestrado e doutorado, tenha todas essas respostas bem definidas na sua cabeça e no papel. Por que não escrever? É importante que você saiba o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Conseguir uma inserção no mercado de trabalho, conseguir um diferencial, simplesmente é algo que muita gente está fazendo e está correndo atrás. Então, pensa que hoje uma graduação, ela não é tão um diferencial como era há muito tempo atrás. Um mestrado e um doutorado, ainda assim, por mais que existam muitos mestres e doutores. Mas qual vai ser o teu diferencial? O importante é que você busque o seu diferencial, que você busque fazer algo que ninguém faz ou algo que está escasso no mercado. O mestrado e o doutorado, ele consegue abrir tua mente para diferentes vertentes. Então, se você acredita que está buscando ou uma vaga no concurso público, ou uma vaga numa multinacional, ou quer trabalhar com pesquisa, com docência, quer abrir uma empresa, o mestrado e o doutorado, eles são capazes de te dar muito suporte em relação a essas outras áreas de atuação e de carreira profissional. Então, se você já pensou, né, em fazer mestrado e doutorado, é muito importante que você escolha as instituições de renome na sua área de interesse. Tá? Então, faça um mestrado e um doutorado, podemos dizer assim, bem feito. E também procure saber quais são as tendências no seu campo de atuação. Não queira fazer um mestrado e um doutorado porque acha que a área é interessante, que a área é bonita, mas que, na prática, não tem área de atuação, né? Para você atuar na sua região, no seu estado ou na sua cidade. Então, saiba quais são as tendências, o que é que está acontecendo em relação à sua profissão, tá? Para poder você escolher o programa de pós-graduação, a sua linha de pesquisa com mais embasamento, e não no achismo ou na sorte.
Então, se você consegue fazer tudo muito bem, linkado, possivelmente você terá um êxito nesse período de mestrado e doutorado. Então, é importante que, tudo bem se você achar que esse não é o melhor momento para fazer um mestrado e um doutorado, mas lembre-se que o segredo do sucesso é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Então, a gente tem que pensar sempre adiante. Não é esperar a oportunidade chegar. Já pensou algo mais frustrante do que ter aquela oportunidade e você não estar pronto para ela? É mais frustrante do que você estar pronto e não aparecer a oportunidade. Pode acreditar. Então, se você que está aí do outro lado, pensando que realmente vale a pena fazer uma seleção de mestrado e doutorado, visando uma inserção no mercado de trabalho, um diferencial na sua carreira profissional, eu venho aqui te dizer que você não precisa, na verdade, passar por isso sozinho, tá? Se preparar para esse momento, para essa seleção sozinho. Então, se você tem interesse em prestar uma seleção de mestrado e doutorado, quer conhecer habilidades e experiências de uma pessoa que já vivenciou tudo isso, eu tenho uma mentoria personalizada que vocês conseguem ver lá no meu Instagram, @dicas de pós-graduada, onde as inscrições vão até o dia 31 de julho e as aulas começam em agosto. Então, é uma mentoria personalizada para você que tem interesse em prestar uma seleção de mestrado e doutorado. É uma mentoria que vai desde o currículo Lattes até o projeto de pesquisa. Se você tem dificuldade para falar em público, se você tem dificuldade de criar apresentações dinâmicas e criativas que envolvam o público, eu também te convido a se inscrever no meu minicurso. O minicurso vai acontecer agora em junho, do dia 4 ao dia 6. São 12 horas de minicurso, onde eu vou dar dicas e ensinar maneiras de que você torne a sua apresentação em PowerPoint mais dinâmica e criativa. Espero por vocês. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Segue aqui o meu e-mail, yasmingomes@gmail.com e o meu Instagram, @dicas de pós-graduada. Foi um prazer fazer parte desse evento e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada a todos.